Eu tive algumas perguntas falando que não conseguiram fazer o caseado de agulha. Gente, uma das coisas que eu falo bastante, não precisa fazer exatamente igual como eu faço, né? No movimento de colocar a linha na agulha como o tricô, né? Boa noite, minha irmã Patrícia, boa noite a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu normalmente, quando eu vou fazer o caseado de agulha, eu tirei, porque aqui eu preciso trabalhar um pouquinho o movimento, então eu tirei do bastidor, inclusive de bastidores, tá? Às vezes fica melhor para você trabalhar. Então, gente, quando eu vou fazer aqui o caseado de agulha, então eu vou começar aqui. Fiz meu linho escuro com cocó. Vou pegar outra agulha para poder dar esse espaço, né, que eu quero que fique grande. Eu coloco uma agulha a mais, uma agulha grossa. E aí eu tenho por costume segurar aqui, ó, minha mão tá suando quente. Deixa eu tentar enxugar aqui um pouquinho. De fazer como tricô, tá certo? Mas é um E que você faz, ó, tá vendo? É um E. Então, esse é o costume meu de fazer. Mas o que você pode fazer? Ó, você vai fazer o E e vai colocar na agulha. Ai, gente, assim é muito mais fácil. Como eu tô acostumada de colocar os pontos na agulha, olha, bem, você pode fazer assim também, ó. E aí, eu já testei algumas vezes e eu prefiro fazer todos eles no mesmo sentido, tá vendo? Ó? Eu acabo evoluindo mais rápido assim, ó, por conta de costume, né? Nem contei. 2. Eu ia sozinha, né? Eu tirei o conector e pus de novo. Vamos ver se melhora. Senão é que meu YouTube vai ficar ruim. Eu posso tentar trocar o microfone. Eu tenho que pôr fone. Você pode fazer o Ezinho, ó. Você vai virar um E e você passa na agulha, tá vendo? Ó? Eu assim, com vontade, ó. Mesma coisa, é o mesmo E, né? Tá vendo? Mesmo E. Mesmo E. Ok? Aí eu vou tirar a agulha. E o que acontece? Fazendo isso, gente, ele não vai apertar, porque esse caseadinho aqui impede de ele fechar o ponto como o rococó. O rococó você envolve na agulha, né? O rococó você envolve todinho na agulha, diferente. Deixa eu puxar um pouquinho mais de zoom aqui do... Cadê? Ok, deixa eu ver. Vai ficar apertadinho como rococó. Tem gente que chama rococó de agulha. Eu conheço como caseado de agulha mesmo, tá certo? Aí eu vou passar a linha. E vou ajeitar este aqui. Por isso que eu tô usando uma agulha mais grossa. Para ele ficar com mais... ficar mais assim, compridinho, tá vendo? Então aqui foi o espaço da agulha que eu estou usando, que é número 7, se não me engano. E depois eu coloquei numa agulha número 5, tá certo? Então ele ficou bem volumoso assim, para ficar bem 3D. Fecho e saio aqui do ladinho. Tá? Então, treina. Antes de treinar fazendo a florzinha, treina reto num tecido. Deixa eu ver aqui se eu tenho um tecidinho aqui. Aqui eu estava fazendo os testes das florzinhas. Deixa eu pegar aqui uma linha. Você pode fazer uma linha perlê. Eu vou pegar aqui uma agulha grossa. Um fio só. E aí você treina. Você vai, coloca a agulha, mesma coisa. Treina, primeiro treina, depois você passa lá, né, ó, aqui. Vou fazer a mesma coisa.
Ou você vira o Vzinho e coloca na agulha. Eu tô vendo como eu demoro mais fazendo assim do que aqui? Porque isso aqui é o que a gente coloca na agulha de tricô. Os pontos. Quem é tricoteira sabe. Tá vendo? Ó? Tira a agulha. Puxa. E, olha lá. Tá vendo? Deixa eu levar um pouquinho mais. Tá vendo? Então, você vai treinar, treina a parte, depois você vai na florzinha, tá bom? Vou só levantar aqui um pouquinho. Pronto. Que é só para dar o volume mesmo. Se eu tô num bastidor, se eu estou no suporte, fica um pouquinho mais limitado, né? Se você está chegando agora, né? Ontem a gente fez aqui e também a gente vai deixar aí a live para você acompanhar. Assim a gente vai fazendo as pétalas das flores. E aí você pode fazer quantas camadas. Você pode experimentar também fazer aqui eu tô fazendo com 3 fios. Você pode fazer com 2 fios e deixar assim um espaço bem grande também. Fica bem fofinho, fica bem legal. Aí aqui, olha, eu vou tirar a linha da agulha, porque a linha está curta. Então, é fácil para eu casear aqui a minha agulha. Tá vendo? Bem mais fácil. Quando ela abre assim a agulha, você dá uma segurada. Nem contei que eu tô mais no olho. Antes de puxar a agulha, não esqueça que você vai puxar, vai ficar, a linha não vai ficar passada, tem que desmanchar, não tem jeito. A gente vem, coloca de novo. Eu sinto que eu tô fugindo um pouquinho aqui do YouTube. Aí a gente vem e coloca aqui de novo. Porque a linha tá curtinha. A verdade é isso, né, gente? Esse carinho, delícia de fazer. Sempre é um desafio quando o ponto não é aquele habitual que a gente está acostumado. Sempre é um desafio. Por isso que eu sempre falo para vocês. Tem que treinar. Essa linha ainda daria para fazer? Daria, mas vai ficar muito apertado. Sem necessidade de sofrência. Na verdade, não é para sofrer, é para ser feliz. Eu fiquei aí alguns dias sem bordar porque eu não estava me sentindo bem, era diferente. Mas me faz uma falta. Aí eu vim aqui, a partir de domingo eu já comecei a pegar um pouquinho no meu bordado. Já vai mudando o meu humor, sem brincadeira. E o bordado faz isso. Vai mudando o humor. Porque ficar doente ninguém gosta, né? Tá com dor, incomodado, né? E o bordado ele faz o quê? Ele, né, te leva para um outro, como se fosse uma outra dimensão.
Mas a gente tem que entender que não é assim, vapt-vupt. Eu peguei hoje e já quero sair fazendo, né, aquele bordado realista, pintura de agulha, the must. Não, né? Eu ainda tenho muito que aprender. E a gente está aí sempre estudando, mas sempre fazendo, sempre inovando, colocando um ponto aqui, outro ali, treinando, testando a melhor forma, né? É difícil até de passar agulha, só que não solta nem só se você cortar. Certo, gente? Vamos lá. Que bonitinho. Vou colocar a nova linha depois e continuo. Aí eu vou fazer as outras que faltam. Eu gostei com esse... Agora já só vou colocar a cor clara, porque eu achei que havia ficado um pouco escuro. Você viu que eu coloquei só uma escura. Desculpa, gente. Mas eu não vou colocar mais escura não, só o miolinho. Inclusive nas composições das cores, é assim que eu trabalho. Eu vou colocando as cores, aí eu acho que às vezes fica um pouco pesado. E aí eu tiro e eu coloco outra cor e a gente traz aí um pouco... Aqui eu preenchi tudo com nozinho francês, aí eu vou colocando, posso dar alguns nozinhos franceses mais amarelos aqui. Claro que ainda não entrou o amarelo aqui para trazer aquela qualidade. E nesta flor aqui, que é um pouquinho maior, eu escolhi essas duas cores aqui para eu jogar um pouquinho como se fosse a pintura de agulha. A gente vai fazer, vai colocar dois tons um pouquinho, mas é mais para fazer o preenchimento, vai ser com 2 fios também. A linha tá tão enroladinha aqui, não sei onde que ela foi parar aqui. Tá certo? Então, lembra que eu tô fazendo a composição de cores. Você faça a sua aí, ó, tinta. Vou usar com 2 fios agora, tá? Por conta de que a gente vai fazer a pintura de agulha. E aí eu não vou colocar mais que 2 fios. Venho aqui, separei as duas linhas. Vou colocar na agulha, mas eu quero uma agulha nova. Vou trabalhar com a agulha nova. Vou pegar uma aqui. Vou colocar uma agulha mais fininha para poder perfurar melhor a linha. E vamos lá. Passou. Até respondi uma pergunta, faltou para uma pessoa no YouTube falando sobre agulha de cego. Gente, a experiência que eu tive com a agulha de cego, o que é a agulha de cego? Ela tem uma abertura onde você passa a linha e volta e ela entra sozinha, né? Só que ela desfia a linha, ela rasga a linha, né? Principalmente a linha de meada, né? Que eu tô usando 2 fiozinhos. E normalmente essas agulhas, o fundo da agulha, ela é um pouquinho mais larga. Então a gente, para fazer determinadas técnicas, a gente precisa, principalmente a pintura de agulha, o matiz, a gente precisa da agulha que ela seja basicamente o mesmo tamanho, no fundo e no corpo todinho dela o mesmo tamanho de agulha, tá? Então a gente precisa só prestar atenção que às vezes o fundo da agulha vai danificar o seu trabalho. Se você conseguir passar aqui sem molhar no álcool, deu uma desfiadinha. Deu uma desfiadinha. Vou pegar o álcool aqui. Um pouquinho. Eu não estou acompanhando nenhuma pergunta. Cezinha, tem alguma coisa aí para mim? Não está me ouvindo, meu filho. É que ele colocou o som para me ouvir. E aí, não sei se já chegou lá para ele. Porque sempre é assim, né? Demora um pouquinho para chegar. Agora, gente, vamos colocar de volta o nosso bastidor um pouquinho maior. Eu vou trazer ele um pouquinho mais aqui, olha, para trabalhar. Porque eu também, alguns trabalhos é melhor realmente estar com o bastidor, principalmente a pintura de agulha, tá? Então, tem que estar aqui com o bastidor. Eu estou usando aqui um pouquinho maior, ó. Vou dar um pouquinho mais de espaço. Tá tranquilo. É que demora para chegar lá. Para eu não ficar gritando, até chegar lá tem que esperar um pouquinho chegar ali a mensagem para ele. Já chegou. A gente está dividido por um quarto, um corredor.
Mas dá pra ouvir, né? O Valda já passou falando boa noite pra vocês. Vida normal que segue, graças a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez. Vamos lá colocar um laranja para quebrar um pouco. Tá tudo meio rosa, agora eu coloquei roxo e tudo mais. E aí, assim, eu deveria colocar o suporte, que é melhor para eu trabalhar, mas vamos trabalhar sem o suporte aqui, para eu não mexer aqui nas câmeras e não tomar mais tempo, né? Mas você que tem o suporte aí, você pode com certeza utilizar o seu suporte. Também tudo desfiada. Mas eu vou fazer aqui como se eu não tivesse suporte. Por falta de suporte tem todos, né, agora. Então vamos lá. E vamos trabalhar fazendo preenchimento aqui com o ponto longo, ponto curto. Vamos ver como é que fica. Se eu consigo fazer assim, para não movimentar tanto. Ah, outra coisa que eu havia pensado em fazer aqui também, que é bem legal, a gente pode fazer na outra. É fazer o ponto mosca bem fechado aqui. Fica super bonito. Já que a gente mudou, né? A gente trocou. Os galhos a gente colocou o ponto aresta. A gente pode colocar o ponto mosca. Vamos ver como é que vai na outra florzinha. Aí a gente, quando trabalha assim com desenhos que são pequenos, a gente deve utilizar 2 fios, né? E fica muito melhor para trabalhar. Faltou um aqui. Eu vou sair aqui do outro lado. Pode passar linha por trás ou esconder. A gente vai ainda colocar mais linha aqui, então tudo vai passar, né? Se não tô passando muito minha mão por cima. Eu já tô dando uma enviesadinha para trazer aqui o preenchimento. Aqui, gente, ó, você já pode subir a agulha pegando ali no meio. Por isso que eu tô com a agulha fina, que a agulha ajuda bastante eu, né, pegar aqui, olha, bem partindo a linha, né? No final aqui eu vejo o que você está me perguntando no Instagram, tá? Na interrogação. Nesses dias, né, de calor que estamos aí passando, sempre bom você que está bordando, fazendo seus trabalhos aí, ter sempre, né, o hábito de lavar mais as mãos, né? Porque a gente transpira, minha mão já transpirou umas 2 vezes aqui, né? Então, para não ficar também ressecando as mãos e passando álcool toda hora, você melhor lavar, secar um pouquinho, né? E esperar. É o que eu faço sempre, independente do tempo, eu faço sempre antes de começar a live. Eu sempre lavo as minhas mãos para começar a bordar, porque o transpirar às vezes atrapalha. Aí a linha acaba dando um pouquinho mais de nozinhos, porque ela fica um pouco mais úmida, ruim. Mas é normal acontecer isso, tá, gente? Todos nós.
aqui eu vou deixar o espaço para poder colocar outro tom, tá vendo? Então, olha que rapidinho, eu vou chegar ali no meio, isso é sempre de bico. Se você tiver no suporte, é que aqui o legal é quando você coloca a agulha para baixo e pega. Aí eu tenho que fazer muito movimento aqui, mas eu também posso fazer assim, que assim até chega a ser um pouquinho mais rápido, porque eu tô com 2 fios, né? E aqui, olha, eu vou tentar dar uma consertada, tentar trazer o máximo que eu conseguir sempre pro centro. Tá vendo que eu dei esse formato, tá? Então, sempre você tem que acompanhar o formato do que você tá bordando, né? Estou quase fugindo da câmera ali, não tô não. Eu vou voltar. No outro bordado igual a este que a gente fez lá em 2020, aqui eu fiz tudo com o ponto correntinha, que você pode usar também. Oi! Tá. Já. Deixa eu só finalizar um pouquinho aqui. E eu venho aqui, olha, nem mostrei o avesso, mas o avesso tá em ordem, né? Sempre eu vou sair aqui no meio e vou dar uma linha, um alinhavo. Vou falar uma alinhavada. Vamos pegar aqui por cima. Passar por cima aqui. E tô fazendo de ponta cabeça como se eu estivesse no suporte. Só para você entender. O que eu estou fazendo agora aqui é uma pintura de agulha, né? Uma tiz. Com 2 fios da linha Molyneux. Aqui do lado eu fiz o ponto aresta, que também é conhecido como ponto pena. Eu fiquei até de ver para vocês o nome dele. Eu acho que é... Eu tenho que olhar. Esqueci. Logo depois também adoeci e não foi, né? Eu fiz essas rosinhas, você está vendo? Eu chamei mesmo de rosinha, porque eu não tenho um nome específico. Comecei com um ponto palestrina, a aula tá aí. Um pontinho palestrina. E depois eu fui pegando nos 3 pontinhas que formam do palestrina. E depois eu fui fazendo como ou um caseado, você pode chamar de caseado, ou um próprio ponto haste. Né? A aula tá aí ainda para você acompanhar. Muito bonitinha. Essa daqui ficou maior, né? Essa aqui foi a maiorzinha. Então eu comecei com palestrina, peguei os 3, fazendo com o caseado, né? E aí eu fui fazendo em volta todo o caseado da mesma forma para montar a florzinha. Um nozinho francês,
Aqui a cestaria foi quando a gente começou, né? Aqui em volta é o ponto haste. Como eu disse ontem, eu ainda não sei se eu vou mexer aqui, ainda estou estudando se eu vou fazer alguma arte aqui, para poder dar um pouquinho mais de evidência aqui né, nas linhas aqui, que estão meio escondidas, né? Se você for fazer agora, começar agora, faça mais uma aqui, tá? Para aparecer um pouco mais a cestaria. E aqui é o ponto aresta, como eu falei, o ponto folha. Aqui a gente acabou de fazer, ontem nós fizemos o ponto, a florzinha de rococó, miolo de rococó e o caseado de agulha, ponto haste. E aqui, esse aqui a gente fez o margarida, que a gente abriu, tá vendo que tá aqui ainda? Não fechei. Aqui ainda vai um margarida desse tom e um pontinho reto aqui no meio. Então, margarida dupla, só que aqui eu abri com uma estrela, tá? Essa estrela aqui tá bem clarinha ainda, porque é o tom claro que eu usei aqui dentro. Eu estou invertendo as cores. Aqui a gente vai fazer outra coisa, tá bom? Tem um pouquinho de linha ainda, vamos aproveitar. Sabe que a linha é ouro, né? A gente tem que usar até o talo, mas eu consegui usar melhor. Ai, peraí, fica bom para um lado, não fica bom para o outro. Minha cabeça não está passando. Eu fico concentrada aqui. É tão bom bordar, gente, que eu até esqueço que tem câmera que eu preciso mostrar para vocês. Parece que a gente está aqui junto, né? Que você está acompanhando ele junto aqui. Vamos arrematar. Vamos colocar esse tom, vamos ver se vai ficar bom esse tom que eu escolhi. Vamos ver. Uma linha aqui, não sei. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, ó, nesta e nesta, porque eu vou fazer esse detalhe aqui. Eu vou prender aqui pelo direito mesmo. E vamos lá. Quero sempre dar uma dica para vocês, que quando a gente começa a fazer um trabalho, começa a crescer, aí você fala assim, acho que eu não gostei. Mas olhando, por exemplo, agora esse trabalho, tá bonito, né? Eu que encasqueto um pouco. Mas quando você começa, por exemplo, a fazer uma flor dessa aqui, você fala assim, acho que não vai ficar legal. Aí você começa a ver que como ela vai crescendo, como vai ficando bonita, que falta o restante aqui, né?
Isso aqui era pra gente dar depois. Depois ainda aqui, pode ser que eu pegue até um fio de um tom mais escuro e passe por cima, só para dar um detalhe. Vamos ver. A gente já vem mais para cima. Aqui a gente vai criando a entrada das cores, né? Deixa eu corrigir aqui. Olha aí. Que ainda faltam as outras, tá vendo? Então, essa linha aqui eu vou ser obrigada a deixar ela aqui pra depois continuar fazendo aqui o matiz aqui, colocando um pouquinho. Aí, conforme o miolo, eu vou escolher um tom, alguma coisa. Deixa eu ver, até tem um aqui. Esse é o matiz na pintura de agulha, 2 fios. Pode ser que até coloque, não sei, não vou fazer o miolo, pode ser que eu coloque um fiozinho, pode ser, né? Então a gente ainda tá estudando. Deixa eu montar ela todinha para mostrar depois para vocês e ver como que vai ficando, né? Como ela está ficando. Tá ficando bem bonito esse ramo que a gente, né? Esse do vaso que a gente está retomando com vocês.